Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui hoje para a gente continuar o nosso papo sobre o Livro dos Espíritos, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero convidar vocês para fazer a nossa oração de abertura. Querido Mestre Jesus, amada Mãe Maria, guias e mentores espirituais da Casa do Coração, viemos humildemente pedir a sua presença, o auxílio e sustentação de todos vocês, para que possamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom, semana passada vocês aprenderam sobre a questão 166. Agora a gente vai continuar na 167, que fala sobre a reencarnação. Então Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade: qual o fim objetivado com a reencarnação? E ele responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E aí eu vou aproveitar e vou ler as outras questões para vocês, para depois a gente comentar tudo junto, porque elas falam do mesmo assunto. A questão 168 diz assim, Kardec pergunta assim: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, diz o Espírito da Verdade, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Na questão 169, Kardec então pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E o Espírito da Verdade diz: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E na questão 170, ele pergunta: o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? E o Espírito da Verdade diz: espírito bem-aventurado, puro espírito. Bom, pessoal, comentando aqui a questão 167, vocês lembram que a gente já conversou aqui que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, e ele é perfeito. Porém, nós fomos criados puros e ignorantes, o que significa que a gente tem uma caminhada imensa pela frente até que a gente alcance a nossa perfeição. E como que a gente alcança a nossa perfeição? Através das nossas encarnações. Então, a gente pode imaginar que o nosso processo de evolução funciona como uma escola. Você entra no colégio e você vai passando de série e se aprimorando e aprendendo coisas novas, até que você finalmente se forma e está apto, né, para ir para uma faculdade e depois para fazer um mestrado e um doutorado e um pós-doc, enfim. Você segue na sua caminhada evoluindo, até que você se torna um PhD, né, naquele assunto. Então, grosso modo falando, a gente pode fazer essa comparação. As encarnações, então, servem para o nosso aprimoramento, onde a gente vai passar por provas e, às vezes, por algumas expiações, para que a gente, né, purgue o mal que a gente já fez a alguém. Então, acho que a gente pode passar para 168. Bom, o número de reencarnação não é limitado, ele é infinito, né? Até quem determina a quantidade exata é a velocidade com que aquele espírito evolui. Então, às vezes no colégio você pode repetir de ano várias vezes a mesma série. Depende do seu empenho, da sua dedicação em evoluir. E assim é na vida também. Na questão 169, ele pergunta se é invariável o número de reencarnações, ou seja, se tem um número X de encarnações que todos os espíritos precisam cumprir. E aí o Espírito da Verdade diz que não, que na verdade isso vai variar de espírito para espírito, a depender da evolução de cada um. E na questão 170, ele pergunta, né, o que acontece depois quando você completa a sua última encarnação? Você finalmente atinge o seu grau de perfeição. Você alcança a sua semelhança a Deus, ao Pai maior, né?
onde você finalmente é um espírito puro, um espírito que não precisa mais passar pelas experiências da carne. Bom, amigos, acho que deu para a gente compreender o propósito da reencarnação. Então, eu quero convidar vocês para a gente fazer a nossa oração de encerramento do estudo dessa manhã. Amado Mestre Jesus, amada Maria, guias e mentores espirituais da Casa do Coração, viemos agradecer o auxílio e sustentação no estudo dessa manhã e viemos humildemente pedir que nossas águas sejam fluidificadas com os fluidos necessários para cada uma das pessoas que estão aqui presentes hoje assistindo ao estudo. Pedimos também que a nossa semana que se inicia seja abençoada, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, um abraço, até a próxima.